Olá, alunos de Genética Básica do Noturno, bem-vindos a mais uma aula de Genética. Hoje a gente vai falar sobre a exceção da segunda lei de Mendel, ou seja, quando que ela não funciona. E também eu vou trazer para vocês um teste estatístico chamado de Q², que vai servir justamente para a gente testar se os genes analisados, que a gente está analisando, segregam ou não independentemente, ok? Então acompanhe aqui comigo nos slides. Bom, como eu falei, hoje a gente vai ver a exceção da segunda lei de Mendel. A segunda lei é a lei da segregação independente e nem sempre ela vai acontecer. Vamos lembrar aqui, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho. É um indivíduo heterozigoto. Aonde que estão esses genes mesmo? Lá nos cromossomos. Então, o gene A, ele está em um par de cromossomos homólogos, né? O azão está num cromossomo e o azinho está na mesmo loco, na mesma altura do cromossomo homólogo, certo? Em outro par de cromossomo homólogo, a gente tem o gene B, que tem o Bzão e o Bzinho. Botei de cores diferentes para representar a origem diferente. Então, o vermelho veio de origem materna e o verde veio de origem paterna, ok? Mas, gente, vocês sabem que um cromossomo ele não tem só um gene, né? Esse cromossomo aqui é uma molécula gigante de DNA que contém vários genes. E por que quando a gente, então, está analisando dois genes, eu botei um em cada cromossomo? Por que não poderia esses genes estarem, que a gente chama de ligados, na mesma molécula? Por exemplo, aí no desenho que eu desenhei para vocês, ó. O A e o B, eles estão no mesmo cromossomo. Um cromossomo tem centenas de genes. Então, se eu estou analisando dois genes, a gente tem duas opções. Ou esses dois genes estão em cromossomos separados, em pares de homólogos separados, ou eles estão no mesmo cromossomo. Se eles estiverem no mesmo cromossomo, a gente chama eles de genes ligados. E dessa forma, a segunda lei de Mendel não funciona. Sabe por quê? Porque, de acordo com a segregação independente, que é a segunda lei de Mendel, os alelos que você recebeu da sua mãe e do seu pai, na hora de você produzir a sua meiose, de você produzir seus gametas, eles não vão ficar grudados entre si. Eles são independentes. Então, o azão e o bezão vieram da mãe, certo? O azinho e o bezinho vieram do pai. Mas na hora desse indivíduo aqui produzir os seus gametas, o azão pode vir com o bezinho. Lembra daquela configuração da metáfase? Se naquela hora da metáfase 1, o bezinho estiver embaixo do azão, a gente já sabe que no futuro eles vão ficar numa célula juntos. A chance do azão, então, ser enviado para uma célula junto com o bezão ou o bezinho é a mesma. Então, a gente produz, na segregação independente, gametas na mesma frequência. Qual gameta que esses indivíduos podem produzir mesmo? Ó, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão ou azinho, bezinho. Numa frequência de 1/4 cada. Isso foi o que o Mendel descobriu. Agora, se os genes que a gente está analisando estiverem ligados, isso não vai acontecer. O indivíduo ele vai continuar produzindo os 4 tipos de gameta. Azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezinho, azinho, bezão. Só que, ó, repara, nesse caso, eu coloquei o azão e o bezão, os alelos dominantes, juntos. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Poderia estar o azão com o bezinho vindo da mãe. Eu escolhi tudo dominante vindo da mãe e tudo recessivo vindo do pai, tá? Então, o azão e o bezão, eles estão ligados entre si, assim como o azinho e o bezinho. Então, esses dois tipos de gametas são os gametas que a gente vai chamar de parentais. Eles têm uma frequência muito mais alta do que os demais gametas. Ó, azão e bezão, eles têm uma chance muito grande deles serem enviados para o mesmo gameta juntos. Azinho e bezinho também. Pô, mas como então que vai produzir esses outros aqui, né? Os gametas que a gente chama de gametas recombinantes. Como que vai ter a produção de azão com bezinho e azinho com bezão se eles estão grudados? Ah, acontece uma coisa muito mágica na meiose, bem no início, na prófase 1, chamada de crossing over. Ou, em português, permutação. Essa
permutação é o quê? Os cromossomos homólogos, eles podem, aleatoriamente, em algum ponto deles, trocar um segmento. Então, pode acontecer isso aqui, ó. A troca de um segmento de um cromossomo homólogo com outro. Isso não caracteriza uma mutação. Por quê? Você está trocando uma região correspondente com uma outra região correspondente. Então, aqui tem o gene MAR, aqui também vai ter o gene MAR. Não necessariamente os mesmos alelos, mas não necessariamente os mesmos alelos. Então, um cromossomo não vai ficar com gene a mais, ou o outro vai ficar com gene a menos. Não, eles vão trocar segmentos correspondentes. Isso é a permutação gênica. Então, se acontecer uma permutação gênica entre esses dois genes, repare que se acontecer a permutação gênica aqui em cima, trocou esse pedaço com esse pedaço, o Azão vai continuar com o Bzão, o Azinho vai continuar com o Bzinho. Agora, se trocar bem no meio desses dois genes, a gente vai ter, então, a formação desses gametas aqui, que a gente chama de gametas recombinantes. Só que eles vão estar numa frequência muito mais baixa do que os gametas parentais. Então, como é que a gente descobre se os genes estão ou não segregando independentemente? É só você olhar a proporção fenotípica de um cruzamento. Se estiver batendo com o que o Mendel esperava, que é todos os gametas são produzidos na mesma frequência, está seguindo a segunda lei de Mendel. Se não está batendo, se estiver aparecendo um fenótipo numa proporção muito diferente da esperada para a segunda lei de Mendel, então a gente supõe que aqueles genes estão ligados, ok? E isso é muito importante, porque quando a gente vai calcular a probabilidade, né? Porque a genética é isso, ela tem esse poder de prever o futuro, de prever as probabilidades de chance de nascer com uma determinada característica ou outra. Então, essas previsões elas vão ser muito diferentes se os genes estiverem seguindo a segunda lei de Mendel ou se eles não estiverem, se eles estiverem ligados, tá? Então, ó, genes ligados tendem a ser herdados juntos, pois estão próximos uns dos outros nos cromossomos. Falando, então, de crossing over, vamos dar uma olhada aqui mais aprofundadamente nesse fenômeno? Então, ó, como eu falei para vocês, isso acontece na prófase 1, portanto, lembra que nessa fase os cromossomos já estão duplicados, que eles foram duplicados antes, na intérfase, né? Então, quando começa a meiose, eles já estão duplicados. E aí, os cromossomos duplicados, eles vão ter uma cromátide que vai participar desse processo. Então, uma cromátide fica de fora desse processo e a outra participa. E aí, eles vão e trocam pedacinhos entre si. Para que isso, gente? A única explicação que a gente tem para explicar a vantagem de ter essa troca é uma vantagem evolutiva. Porque a meiose é uma divisão celular que é muito diferente da mitose, porque ela gera células filhas muito diferentes entre si. Então, cada gameta que a gente produz é diferente um do outro, tem combinações de baralhos, né? Na analogia do baralho que a gente estava falando, de alelos diferentes um do outro, por dois motivos. Primeiro, a gente viu na aula passada e nessa aula agora também, que durante a metáfase 1, nessa fase, os cromossomos, então, eles vão para o centro da célula e, nesse momento, eles já ficam direcionados para onde, para qual polo que eles vão ser levados, certo? E aí existem várias combinações possíveis que podem ser feitas. Então, por exemplo, essa célula aqui que a gente está analisando é uma célula 2N, né, diploide, tem parzinho, que tem 4 cromossomos. Então, ela é 2N igual a 4, certo? Quantos tipos de gameta diferentes essa célula pode produzir? Então, ela tem, ó, 2 cromossomos grandões e 2 cromossomos pequenininhos. Um veio da mãe, outro veio do pai. Então, vamos supor que o azul é o conjunto de cromossomos que veio da mãe e o vermelho é o conjunto de cromossomos que veio do pai. Então, ela tem 2 pares de cromossomos. E na hora de produzir o gameta, né, no final da meiose, a gente vai ter células que vão ter um cromossomo grandão, um pequenininho. Não vai ter mais o parzinho, né? 2 grandões, 2 pequenininhos. Vai ser um grandão e um pequenininho. Quantas combinações possíveis podem ser feitas? E isso vai ser definido sempre na metáfase 1. A combinação possível pode ser essa daqui, ó, um grandão azul com um pequeno azul, ou um grandão vermelho com um pequeno vermelho, ou um grandão azul com um pequeno vermelho, ou um grandão vermelho com um pequeno azul. Acompanharam? Isso daqui a gente está falando de uma célula que tem 4 cromossomos. Agora, vamos lembrar quantos cromossomos a gente tem mesmo? Só para a gente pensar na nossa espécie um pouquinho, nós temos
46 cromossomos, 23 pares. E aí, gente, na hora de fazer a nossa meiose, a gente tem muitas opções de combinações possíveis que a gente pode enviar esses cromossomos. Lembra que a célula resultante da meiose, ela vai conter todos esses cromossomos, mas em doses simples. Então, ela vai ter um do par 1, um do par 2, um do par 3, um do par 4. Mas qual deles eles vão ter é aleatório. Então, pode ter um gameta que vai ter um cromossomo grande desse rosa, esse daqui do par 2 azul, esse daqui azul também, esse daqui rosa. Cada gameta vai ter uma combinação diferente de cromossomos. Então, pensa só, eu tenho 2 tipos de chapéu, 2 tipos de blusa, 2 tipos de saia, 2 tipos de óculos, 2 tipos de batom, 2 tipos de calcinha, 2 tipos de sutiã. Quantos looks eu posso fazer diferentes? Vocês lembram da aula de análise combinatória, como é que a gente faz essa conta? Eu tenho aqui 23 pares de cromossomos. Quantos tipos de combinações diferentes eu posso fazer pegando um cromossomo de cada? A conta é a seguinte, ó, eu não tenho 2 cromossomos de cada e eu não tenho que selecionar um. No caso aqui, ó, 2N igual a 4. Essa célula, ela continha só 4 cromossomos, ou seja, 2 pares de cromossomos. Então, como é que a gente faz essa conta? A gente vai botar 2 elevado a quantos pares a gente tem. Então, por exemplo, a quantidade de look. 2 elevados a quantos acessórios eu comentei com vocês. Então, era blusa, chapéu, óculos, batom. A gente vai contar e vai botar elevado aqui, tá certo? No caso aqui é pares de cromossomos. Então, ela tem 2 pares de cromossomos. Então, é 2 elevado a 2. Qual é o resultado de quantas combinações possíveis essa célula pode produzir? 4 tipos de combinações possíveis, como a gente acabou de ver, né? Combinação 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer essa conta agora para os nossos 23 pares de cromossomos? É 2 elevado a 23. Gente, vai lá na calculadora e bota esse número aqui. É mais de 8 milhões de combinações. É mais, tá? Mais que 8 milhões de combinações. Se nem tivesse a permuta, só tivesse essa combinação aleatória dos cromossomos, a gente tem mais de 8 milhões de tipos de gametas que eu posso produzir. O Rafael, meu namorado, tem mais de 8 milhões de tipos de gametas que ele pode produzir. Quando faz a combinação e produz um indivíduo, a gente vai ter sempre um indivíduo com combinações únicas, né? Com um DNA único, né? Exceção dos gêmeos idênticos, né? Monozigóticos. Cada pessoa, numa população que se reproduz de forma sexuada, né? Porque isso daqui é um resultado da reprodução sexuada, certo? Os indivíduos que fazem reprodução assexuada não tem essa produção de gameta, não tem essa combinação de DNA do macho e da fêmea, né? De indivíduos diferentes. Então, a reprodução sexuada nos permite produzir indivíduos novos, com combinações novas, muito diferentes entre si. Então, cada filho meu vai ser diferente. Embora eles tenham características minhas e do Rafael, as combinações do baralho vão ser diferentes para cada um desses filhos. E além, então, dessas combinações, que podem ser muitas, os cromossomos ainda sofrem permutação. Então, isso daqui são os meus cromossomos que sofreram permutação gênica ou crossing over. Olha só, eles trocaram um pedacinho, né? O cromossomo homólogo trocou um pedacinho com outro cromossomo homólogo e dessa forma misturou mais ainda os genes, os alelos, as combinações possíveis que podem ir para o meu filho. Então, a gente já perde a conta aí de quantos tipos de gametas diferentes um indivíduo humano pode produzir, certo? Se fosse só pelas combinações diferentes de cromossomos, a gente teria aí mais de 8 milhões. Mas, além disso, também os cromossomos sofrem permuta, gerando, então, novas combinações, o que é muito importante para a evolução e a adaptação das espécies. Eu trouxe esse quadro aqui que tem uma imagem que contém vários tipos de raças humanas, né? É bom lembrar que para a biologia, para a genética, não existe uma diferença significativa entre os humanos para definir raças diferentes. Não existe raça em humanos, todo mundo pertence à mesma raça. A gente usa raça no sentido mais social, né? Que tem um fator histórico, ético muito importante e que é fundamental para os grupos se organizarem para lutar por direitos. Então, a gente pode falar, sim, de raça nesse sentido. No sentido genético e biológico, não existe. Por quê? Porque os humanos, teve um período aí que eles ficaram bem isolados, né? A gente
se segregou, né, para vários continentes e a gente ficou algum tempo isolado. Isso gerou o quê? Características distintas entre os povos. Então, tem um povo que tem o olhinho mais puxado, tem outro que tem um nariz maior, tem um que é mais branco. Então, a gente ficou isolado tempo suficiente para essas novas características não se misturarem, mas logo depois que a gente voltou a ter comunicação entre si, a gente misturou todas essas características e nunca geramos raças diferentes. E essa mistureba, então, ela é muito importante para a adaptação das espécies, porque a seleção natural, como a gente já viu, ela vai atuar escolhendo não só um fenótipo, mas um conjunto de fenótipos, uma determinada combinação que vai ter uma vantagem reprodutiva maior, ou seja, aquele indivíduo ele vai conseguir passar sua informação genética mais do que o indivíduo que tem outro tipo de combinação. Então, os indivíduos que conseguirem passar mais adiante a sua informação genética, o seu conjunto, eles vão ser mais bem-sucedidos. E essas cartas do baralho, esses genes, eles vão permanecer na população. O conjunto de genes que for menos adaptado àquele local, àquele ambiente, ele então vai ser perdido. E por isso que é importante, então, a gente gerar combinações diferentes. Para a seleção natural, então, ter matéria-prima para ela poder agir e escolher as combinações diferentes. Porque se a gente tiver menos variabilidade genética, menos combinações, a seleção natural pode ser bem dura, porque qualquer alteração ambiental pode dizimar aquela população, aquela espécie, se ela não tiver combinações diferentes que vão propiciar ela a se adaptar a diferentes ambientes e diferentes situações, tá certo? Lembrando que cada combinação ela vai ser adaptada para um tipo de ambiente, para outro vai ser outro tipo de combinação. Então é importante que tenha essa variabilidade genética que é proporcionado pela meiose, né? Então a gente viu que as mutações elas geram alelos novos, mas a meiose ela embaralha essas cartas no baralho. Então, como se a mutação produzisse um trem de copas, né, produzisse uma carta nova, mas a meiose que distribui essa carta, gerando indivíduos com combinações de características diferentes um do outro. Bom, gente, voltando a falar de genes ligados, eu queria mostrar para vocês alguns exemplos para mostrar como é que a gente descobre se determinados genes que a gente está analisando estão ou não ligados, ok? Bom, nesse exemplo aqui que eu trouxe, a gente tem as P, F1 e F2. Vamos ver como é que é a geração P. Na geração P, a gente tem dois parentais que são homozigotos, certo? Então, isso daqui é uma espécie hipotética, com características hipotéticas, tá? Então, ó, esse primeiro indivíduo aqui, ele tem o genótipo Azão, Azão, Bzão, Bzão, correto? Então, isso aqui são os cromossomos dele, os cromossomos homólogos, né? Ele é homozigoto, então ele é Azão, Azão, Bzão, Bzão. E esse segundo aqui é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Repare que aqui em cima tem o fenótipo. Então, a gente está analisando uma característica aqui. O fenótipo selvagem é o dominante, tanto para a característica A e B, né? São duas características que a gente está analisando. E o recessivo é o mutante. Então, esse indivíduo aqui, que ele é todo recessivo, ele é mutante A e mutante B. Beleza? Bom, qual é o gameta que cada um desses indivíduos vai fornecer, né, para contribuir para a formação da F1? Então, o gameta do Azão, Azão, Bzão, Bzão vai ser, obviamente, Azão, Bzão. E desse indivíduo aqui, Azinho, Bezinho. Formando, então, uma F1 heterozigota. Azão, Azinho, Bzão, Bezinho. Mas repara só, como que esses alelos nesse duplo heterozigoto estão distribuídos. Ele recebeu um cromossomo, esses genes, a gente já sabe aqui nesse exemplo, que está mostrando o esquema do cromossomo, a gente consegue ver que esses genes estão ligados, ok? O A e o B estão na mesma molécula de cromossomo. Então, ele recebeu um cromossomo do pai Azão, Bezão, e do outro pai Azinho, Bezinho, né? Contendo esses alelos Azinho, Bezinho. Portanto, a gente pode reescrever esse genótipo de outra forma. A gente pode reescrever assim, ó. Azão, Bezão, Azinho, Bezinho. Essa outra forma da gente escrever o genótipo, ela é mais informativa. Porque se a gente só falar que ele é um duplo heterozigoto, você não tem certeza, você não sabe se ele tem essa configuração alélica ou essa configuração alélica que também poderia ser. Certo? Então,
Para a gente ficar mais informado, quando a gente está falando de genes ligados, é interessante a gente escrever o genótipo dessa forma aqui, com a barra. Então, a barra ela vai separar os alelos de cada cromossomo homólogo. Dessa forma, a gente consegue visualizar qual alelo que está grudado, né, que está dependente um do outro ali. Então, é o Azão com Bzão e o Azinho com Bzinho, beleza? Gente, só uma observação, tá? Tem um nome para esses tipos de configuração. Quando essa configuração que a gente acabou de ver, que é todo dominante num cromossomo e todo recessivo no outro, é uma configuração que a gente chama de cis. Quando a gente tem um dominante e um recessivo juntos na mesma molécula, né, como nesse caso aqui, ó, você vê o genótipo desse indivíduo aqui é igual desse. Portanto, se a gente só escrever azão, azinho, bezão, bezinho, a gente não tem como saber se a gente está falando da configuração cis ou da configuração que a gente chama de trans, ok? Bom, mas a gente está trabalhando aqui nesse exemplo com a configuração cis. Cis. Tá? Cuidado, porque em cada questão, em cada exemplo, vai ter uma configuração específica. A gente está trabalhando aqui com a configuração cis nesse indivíduo duplo heterozigoto. Beleza, gente. Escrevemos aqui o genótipo dele. Agora ele vai cruzar. Ele vai cruzar com um indivíduo que é todo homozigoto recessivo. Aqui, ó, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Né? Igual seu pai. Isso aqui é o que a gente chama de cruzamento teste, tá certo? Vocês vão ver que esse tipo de cruzamento, ele é excelente para a gente conseguir observar se os genes que a gente está analisando estão ou não ligados, beleza? Então tá, gente, a gente vai ter aqui um segundo cruzamento, né? A F1, que é duplo heterozigota, azão, bezão, barra, azinho, bezinho, vai cruzar com o indivíduo que é azinho, azinho, bezinho, bezinho, beleza? Qual gameta que cada um deles pode produzir? Bom, a gente já sabe que o indivíduo duplo heterozigoto, ele vai ter todas essas possibilidades aqui de gameta, né? Azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezinho e azinho, bezão. Seguindo ou não a segunda lei de Mendel, ele vai produzir esses 4 tipos de gameta, ok? E o indivíduo aqui, todo homozigoto recessivo, ele só vai produzir um tipo. Ele só vai produzir azinho, bezinho. Bom, gente, dá uma olhada aqui nos cromossomos, né, dos gametas. Os gametas são haploide, né, só vai ter um desse cromossomo homólogo, né, não vai ter o parzinho, lembrando disso, então ele vai ter um A e um B. Então, olha só como é que ficou. Ele pode receber, os gametas podem receber os cromossomos com a configuração exatamente original de como que é a configuração alélica desse indivíduo. Então, na hora desse indivíduo aqui da F1, duplo heterozigoto, produzir os seus gametas durante a meiose, ele pode enviar para o seu gameta os cromossomos como esses daqui, ó, que são iguais o quê? Aos que ele recebeu dos pais. Repara só, esse daqui é igual a esse que ele recebeu do pai e esse daqui é igual a esse que ele recebeu do outro pai. Ou seja, é a configuração original, né, desses alelos. A gente chama esses gametas, portanto, de gametas parentais. Ok? E como que a gente consegue, como é que esse indivíduo consegue, então, fazer uma molécula com azão e bezinho se eles estão em cromossomos separados? Quer dizer, estão no mesmo par de cromossomos, mas um cromossomo homólogo, outro no outro cromossomo. Né? Da mesma forma, como é que eu consigo fazer azinho com bezão? Vocês já sabem a resposta que a gente acabou de ver no início da aula, né? Precisa acontecer um crossing over, uma permutação, uma recombinação entre esses cromossomos para que tenha a formação dos outros tipos de gameta. Esses outros tipos de gametas, que são esses dois aqui de baixo, a gente vai chamar de gametas recombinantes, certo? Que são frutos de recombinação. E lembra que o crossing over ele tem que acontecer entre os genes que a gente está analisando. Se acontecer, por exemplo, aqui, ó, do lado de fora, né, não entre esses dois genes, essas duas partes aqui da cromática vão trocar perninha, né, vão trocar um trecho do cromossomo, mas não vai alterar em nada a minha análise, vai continuar produzindo gametas parentais. Então, para produzir gameta recombinante, realmente o crossover vai ter que acontecer no meio, entre esses dois genes, beleza? Bom, e aí, qual é a grande questão? Por que a gente está estudando isso? Porque isso vai fazer com que a proporção, né, a frequência desses gametas seja diferente um do outro.
De acordo com a segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente, esses gametas deveriam ser formados na mesma proporção. Então, a gente teria 1/4 de azão besão, 1/4 de azinho bezinho, 1/4 de azão bezinho, 1/4 de azinho besão. 1 para 1 para 1 para 1. Mas como eles estão ligados, a gente não vai ter essa frequência. O que a gente vai ter? A gente vai ter, deixa eu trocar a cor aqui. A gente vai ter mais gametas parentais, né? Uma quantidade maior de produção de gametas parentais e menor de gametas recombinantes. Vou botar de verde. Ok? Então, a gente vai ter menos quantidade do recombinante e mais do parental. E isso vai refletir também na proporção fenotípica dos filhos, já que os gametas estão sendo produzidos em frequências diferentes, os filhos também vão ser produzidos em frequências diferentes, certo? Então, se você olhar para esse quadro de Punney aqui, a gente observa que a gente tem 4 tipos de classes fenotípicas sendo produzidas, né? Ó, esse indivíduo aqui que recebeu o gameta azão-besão, ele vai ser azão, azinho, besão, bezinho, que ele é o quê? Selvagem para as 2 características, ele é dominante para as 2 características. O que recebeu azinho, bezinho com azinho, bezinho vai ser todo recessivo, então ele vai ser mutante A e mutante B, tá aqui do lado, é o fenótipo. Esse indivíduo aqui, azão, azinho, bezinho, bezinho, ele vai ser selvagem para o A e mutante para o B, para a característica B. E azinho, besão, mutante para a característica B e selvagem para a característica... mutante para a característica A e selvagem para a característica B, correto? A gente tem 4 tipos de filhos, de combinações que podem nascer aí nessa prole desse cruzamento. E aí, de acordo com a segunda lei, a gente espera o quê? Que nasça numa proporção esses filhos de 1 para 1 para 1 para 1, ou 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Porque na segregação independente, a gente espera que cada quadradinho desse tenha o mesmo valor, justamente porque cada gameta também tem o mesmo valor, mesma frequência. Mas não é isso que acontece, né? A gente vai ter aqui, olha, os dados aqui, ó, do nascimento, né? Da quantidade de indivíduos que nasceram nessa F2. A gente vai ter muito mais nascimento de indivíduos que tem essas 2 classes fenotípicas aqui, né? Que é selvagem, mutante A. E a gente vai ter poucos nascimentos dos indivíduos com essas outras 2 características, né? Desses outros 2 fenótipos. Gente, olha que interessante. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, está tudo às claras, né? A gente está vendo todas as informações dos indivíduos, o genótipo, a configuração alélica. Mas se vocês não soubessem de nada disso, a partir apenas do resultado do nascimento dessa prole, a gente já consegue deduzir quem que recebeu o gameta parental e quem recebeu o gameta recombinante. É só você pensar que os indivíduos que nasceram, né, a classe fenotípica que tem uma frequência maior, é a classe fenotípica que recebeu o gameta parental, ok? Então, a partir do fenótipo, a gente consegue deduzir o genótipo e, portanto, qual gameta que ele recebeu desse duplo heterozigoto. Por isso que é interessante você fazer um cruzamento teste aqui, né? Fazer um cruzamento com um todo recessivo, porque ele vai contribuir apenas com o Azinho e Bzinho, correto? E aí, a gente consegue enxergar no fenótipo do filho qual gameta do heterozigoto ele recebeu e dessa forma a gente consegue calcular quanto de parental esse indivíduo está produzindo, quantos gametas parentais ele está produzindo, quantos gametas recombinantes ele está produzindo. Porque isso vai variar de gene, de duplinha de gene para duplinha de gene que a gente vai analisando. Então, quando a gente está falando de segregação independente, a gente sabe exatamente qual é o valor que a gente espera. Quando a gente está falando de genes ligados, se você não tiver informação sobre aqueles genes, você não sabe quanto mais de parental vai ser produzido ou quanto mais de recombinante vai ser produzido. Né? A gente sabe que é mais de 50% parental e menos de 50% recombinante, mas vai ser 95% de parental e 5% de recombinante, ou 60% de parental e 40% de recombinante. Isso vai depender de genes para genes que a gente vai analisando. Vamos descobrir esse aqui? Como é que a gente descobre, então, a proporção, ou seja, a frequência de gametas parentais e de gametas recombinantes que esse indivíduo está fazendo? Ó, então eu vou botar aqui, ó, FP, que é a frequência de gametas parentais, e FR, que é a frequência de recombinantes. Então, vamos lá, gente. Como que a gente descobre isso?
A gente quer a proporção em relação ao todo, certo? Eu não quero a proporção entre um e outro. Eu quero a porcentagem, né? Porcento de quantos desses filhos todos receberam gametas recombinantes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses valores aqui, que são os filhos que receberam os gametas recombinantes. Como é que eu sei disso? Eu estou olhando aqui os cromossomos, e mesmo se eu não tivesse essa informação dos cromossomos, eu posso olhar qual é o valor menor aqui dentre as classes fenotípicas. Então, com certeza, esses daqui são os recombinantes e esses de cima são os parentais, beleza? Então, tá, a gente vai pegar esses indivíduos aqui e somar. Então, vai dar 79 mais 82 dividido pelo total. Acabou. Tá certo? Então, vamos fazer a conta aqui comigo? Vou pegar aqui a calculadora, peraí. Então, vamos lá, vamos descobrir qual é o total. 1.339 mais 1.195 mais 79 mais 82. Fiz certinho? Então, o total é 2... Grava aí, gente, ó. 2.695. Vamos somar isso daqui agora, ó. 79 mais 82, dividir dá 161. Dividido pelo nosso total aqui, ó. 2.695. Olha o valor que a gente encontrou. Vamos arredondar aqui, ó. 0,06, ok? Então, o valor que deu foi 0,06, certo? Para a gente transformar isso em porcentagem, a gente precisa multiplicar por 100. Então, vai dar 6%, se você multiplicar aqui por 100. Tá certo? Então, essa é a conta para você descobrir tanto a frequência de parental quanto a frequência de recombinante. Geralmente, a gente quer saber a frequência de recombinação, né? De recombinante. Então, ó, a FR, ela deu 6%. Recapitulando, eu peguei o valor, né? Eu somei todos os valores dos indivíduos que receberam os gametas recombinantes e dividi pelo total. Depois multipliquei por 100 para a gente encontrar a porcentagem, ok? Então, se a FR é 6%, quantos por cento receberam os gametas parentais? 94, tá certo? Não precisa nem fazer a conta toda, é só ver a diferença aqui. No total tem que dar 100, então 94 receberam gametas parentais e apenas 6% receberam gametas recombinantes, ok? Gente, só um adendo, não sei se alguém chegou a pensar nisso. Quando eu falei assim, nesse cruzamento aqui, analisa essa tabela, esse quadro de Punnett. A gente espera o quê? 1 para 1 para 1 para 1, a proporção genotípica e fenotípica desses indivíduos aqui, dessa prole da F2, certo? 1 para 1 para 1 para 1, 1 quarto, 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 quarto. Aí eu não sei se alguém chegou a pensar, mas a proporção que a gente espera na segunda lei de Mendel não é 9 para 3 para 3 para 1? Gente, não. Essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1 é o esperado num cruzamento de 2 duplos heterozigotos. O cruzamento que a gente está fazendo aqui é um duplo heterozigoto com um todo recessivo, um homozigoto recessivo. É um outro cruzamento. Então, essa é a frequência esperada nesse cruzamento aqui, 9 para 3 para 3 para 1. No cruzamento desse exemplo, é 1 para 1 para 1. Então, lembra que cada cruzamento tem uma proporção esperada de acordo com a segunda lei de Mendel, tá? Não é sempre 9 para 3 para 3 para 1. Não fica decorando dessa forma, tá? Bom, gente, vamos mostrar outros exemplos aqui, porque, olha só, esse exemplo já mostrava para vocês que os genes estavam ligados. Mesmo que você não soubesse, só de você analisar esses números, a gente já descobre que eles estão ligados. Por quê? Porque acabei de falar, a gente espera 1 quarto para cada classe fenotípica. E olha o valor que está dando, 1.300 e blau, 79 para 1. Tá bem longe de ser parecido esse número, né? Se o observado está diferente do que a gente espera, de acordo com a segunda lei, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que confrontar esses dois valores. E aí, se tiver dando parecido, igual, é porque realmente os genes estão fazendo a segunda lei de Mendel funcionar, certo? Se não, se o valor observado e esperado estiver muito distante, estiver diferente, é porque a gente sabe que a gente tem que rejeitar a segunda lei de Mendel. E a gente está falando aqui de genes que estão ligados, porque a gente só tem duas opções, ou eles segregam independentemente ou eles estão ligados. Então, se a gente descarta a hipótese de segregação independente, a gente só fica com qual? Com genes ligados, ok?
Eu vou trazer mais 2 exemplos para vocês decidirem se os genes estão ou não ligados. Vamos lá comigo. Olha aí o que eu trouxe, gente. Já estou mostrando já o resultado final da F2, tá? De um cruzamento de um duplo heterozigoto com outro homozigoto recessivo, né? Um cruzamento teste. E a gente está analisando aqui características da ervilha, 2, a cor e a textura da semente da ervilha, certo? Amarela, lisa, verde, rugosa, amarela, rugosa, verde, lisa, que são as classes fenotípicas que a gente viu, né, na F2. E esse daqui é o valor observado de quantos indivíduos a gente contou com cada uma dessas características, né? No total, a gente tem aqui 1.008 indivíduos que nasceram. Bom, de acordo com a segunda lei de Mendel, nesse cruzamento, a gente esperaria 1/4 para cada tipo de classe fenotípica, né? 1 para 1 para 1 para 1. Ou seja, de 1.008, se você dividir 1.008 por 4, a gente vai ter 252 indivíduos que a gente esperaria obter em cada classe fenotípica. Mas será que foi isso mesmo que a gente conseguiu obter? Vamos dar uma olhada aqui no observado. Então, o esperado é 252 para cada classe. E o observado, que realmente aconteceu, que realmente nasceu. 252, pô, igualzinho o esperado. E esse de baixo, 248, 250, 258. E aí, gente, o que vocês acham? Confronta o observado com o esperado. Tá igualzinho? Tá muito parecido? O que vocês acham? A gente permanece com a hipótese de segregação independente ou a gente rejeita ela e fica com genes ligados? Bom, quem respondeu que a gente continua com a segregação independente respondeu certo. Esses genes estão sim segregando independentemente. Pô, mas tá diferente. Gente, mas tá muito pouco diferente. Olha só, 250, 252, 248, 252. Esses valores estão muito próximos. Isso acontece por quê, gente? Por que nunca dá certinho? Porque existe uma coisa chamada acaso, né? Sorte, azar. Então, a gente precisa botar isso na conta. Acontece ao acaso de desviar um pouco do esperado. Então, quando a gente joga 100 vezes a moeda, a gente espera dar 50 vezes cara, 50 vezes coroa. Mas se der 57 vezes cara e 43 coroas, você não vai achar que a moeda tá com algum problema, né? Porque é o acaso, isso acontece mesmo. Então, você não precisa descartar a sua hipótese de que os genes segregam independentemente por causa de um desviozinho, beleza? Vou mostrar outro exemplo aqui agora. Ó, esse aqui é o que a gente acabou de ver. Vamos ver esse daqui de baixo, ó. Esse aqui de baixo a gente tem a análise também da ervilha, né? Só que agora é a flor e o tamanho do pólen. Então, a gente tem púrpura longo, púrpura redondo, vermelho longo, vermelho redondo. 4 classes fenotípicas. Da mesma forma, o cruzamento foi feito igual, né? Duplo heterozigoto com todo recessivo. E a gente espera 1/4 para cada classe fenotípica. De 900 indivíduos que nasceram, a gente espera, então, divide por 4. 225 indivíduos para cada classe fenotípica. Então, esse daqui é o nosso observado, não, esperado. Certo? Vamos ver o nosso observado. O observado deu 567, 46, 48 e 142. E aí? Desviou do esperado, mas desviou muito ou pouco. O que vocês acham? Esses genes segregam independentemente ou eles estão ligados? Isso aí, quem respondeu que eles estão ligados. Diferente do exemplo de cima, desviou muito, né, gente? A gente espera 225, deu 46, 500 igual. Então, assim, esses resultados estão muito diferentes do esperado, então a gente descarta a segunda lei de Mendel e fica com genes ligados, ok? Bom, gente, dessa forma que a gente está analisando, a gente está usando o nosso bom senso, né? Ah, desviou muito, desviou pouco. Mas e se tiver um valor... E também eu botei casos bem extremos, né? Mas e se estiver assim, desviando muito, mas nem tanto, se estiver no meio do caminho, e aí tem gente que vai falar, pô, eu acho que esse desvio foi ao acaso. Vai ter outra pessoa falando, não, esse desvio aí foi muito. Sabe, naqueles casos que fica dúbio, que você não tem certeza, qual é o limite do desvio para você saber se aquilo foi obra do acaso ou se realmente a sua hipótese não está funcionando?
Para um experimento, então, científico, a gente não pode depender só do nosso bom senso. A gente precisa, então, de algum instrumento matemático, ou seja, usar a nossa boa e velha estatística para definir para a gente se aquele desvio foi significativo ou não, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês agora o teste que a gente chama de teste, do Q quadrado, certo? Se escreve assim, ó, Q quadrado ou Q quadrado. Esse teste, existem vários tipos de teste estatístico, como vocês já devem ter visto, né, na disciplina dessa matéria, mas a gente costuma usar, então, o Q quadrado para esse tipo de teste que a gente vai usar, que é o teste justamente para a gente ver se o desvio foi muito significativo, né, se foi obra do acaso ou não, tá certo? Bom, gente, só para mostrar para vocês que o Mendel foi muito esperto, vocês lembram que ele analisou 7 características da ervilha? São 7 características e todas elas, quando ele fazia o cruzamento, davam o padrão da segunda lei de Mendel. E hoje em dia a gente sabe que a ervilha, né, a ervilha que ele usava, ela tem 14 cromossomos, ou seja, ela tem 7 pares de cromossomos, 7 tipos de cromossomo. Coincidentemente, ele analisou 7 características. Então, por sorte, né, não sei se é esse o termo certo, ele encontrou uma característica, as características estavam ligadas em genes que estavam um em cada par de cromossomo. Por isso que sempre que ele fazia a análise dele, dava certinho o padrão de segregação independente. O que a gente imagina é que, na verdade, ele tenha feito os experimentos com outras características e não encontrou o padrão. E aí, dessa forma, ele só, né, não demonstrou, não botou no artigo dele, né? Mas provavelmente ele encontrou, sim, padrões que eram de genes ligados, mas ele não sabia explicar e estavam fora da segunda lei. Então, ele só descartou aquelas características, né? Bom, então vamos ver como é que é esse teste estatístico? A gente tem uma fórmula que é só você seguir, botar na calculadora, botar no Excel, não tem por que errar, tá? Então vamos fazer essa fórmula aos poucos. Primeiro passo, a gente tem que pegar o número, o valor absoluto, né, que a gente espera daqui do observado, menos o esperado. Tudo isso ao quadrado. Não esquece do parênteses, né? Tudo isso ao quadrado, beleza? Não pode usar proporção, frequência, você tem que usar o valor absoluto, a quantidade de indivíduos, tá? Então tá, ó, observado menos esperado ao quadrado, dividido por esperado. Acabou. É só isso. Tranquilo, né? Então vamos ver aqui, ó, como é que ficou, ó. 252 menos 252, 0. Então vai dar 0, vai dividir, vai dar 0. Beleza, esse valor aqui vai dar 0. Aqui, 248 menos 252 ao quadrado deu 16. Aqui, gente, tem um errinho aqui, ó. Esse esperado aqui é 252. Aqui tá 250. É 252. Mas não vai alterar nada não, tá? Pronto. Aí, olha só. É só você fazer isso, gente. Botou a formulazinha, divide e pronto. A gente tem aqui um valorzinho de cada classe fenotípica. Então, tem 4 classes fenotípicas, você vai achar 4 valorizinhos. Você vai fazer isso para cada classe. Depois que você terminou de fazer isso, você vai somar todos esses valores. E aí, você vai encontrar o valor do Q quadrado. Tá certo? Se eu somar esse daqui com esse daqui, com esse daqui, com esse daqui, deu 0,224. Esse valor do Q quadrado, ele vai te dar, então, a sua conclusão. Ok? Já vou mostrar como é que a gente tira a conclusão desse valor. Vamos ver o de baixo, como é que ficou? Para vocês verem a diferença, olha só. 500 e blau, 140 e blau, olha o valor do Q quadrado, da soma do Q quadrado de cada um deles. Compara com esse. Então, vocês já imaginam que quanto menor o valor do Q quadrado, mais mostra que o desvio foi ao acaso, que não é significativo o desvio. Quanto maior o Q quadrado, mais mostra que o desvio gritantemente é significativo, né? Bom, então a fórmula é essa aqui, tá? Esse símbolo aqui representa a soma. E só para vocês lembrarem aí de estatística, lembra que existe a H0? A H0 é a nossa hipótese nula. E nesse caso aqui, a nossa hipótese nula é segregação independente.
Então, a nossa hipótese é que aqueles genes que a gente está analisando estão segregando independentemente. Essa é a nossa hipótese a priori, a zero. É a hipótese que vai ser testada. E aí ela vai ser testada. Se ela passar no teste, ela continua lá. Se ela for rejeitada, a gente vai ficar com a outra hipótese, que é a hipótese alternativa, que é genes ligados, ok? Então, a nossa H0 é sempre segregação independente. E é ela que vai ser ou não rejeitada de acordo com o Q quadrado, com o teste do Q quadrado, ok? A gente faz esse teste com um nível de significância, né, um alfa de 5%, tá? É um nível de significância muito comum utilizado nos experimentos científicos. Eu não vou entrar muito em detalhes, né, mas isso basicamente quer dizer que a gente tem apenas 5% de chance da gente rejeitar uma hipótese que, na verdade, estaria correta. Então, é porque a gente nunca vai ter 100% de certeza das coisas, né, gente? A estatística está aí para auxiliar a gente a tentar ter um critério padronizado, né, para a gente saber se a gente rejeita ou não uma hipótese. Mas a gente nunca vai ter 100% de certeza se a gente está fazendo a escolha certa. Bom, então a gente precisa analisar aquele valor do Q quadrado que a gente encontrou e ver se ele é maior ou menor que o Q quadrado crítico. Se ele for menor, continua com a hipótese. Se ele for maior, rejeita a hipótese. E como é que a gente descobre qual é o Q quadrado crítico? Primeiro, a gente precisa encontrar quantos graus de liberdade a gente tem no nosso experimento. E também não vou entrar muito em detalhes aqui, mas o grau de liberdade é só você encontrar quantas classes fenotípicas a gente está analisando, geralmente são 4, né? E diminuir 1. Então, geralmente, nos nossos experimentos, o grau de liberdade é igual a 3, tá? Agora, se você estiver fazendo teste estatístico com mais classes fenotípicas, lembra que é só fazer a quantidade de classes fenotípicas menos 1, tá? E aí, finalmente, a gente vai chegar nessa tabela. Nessa tabela, a gente vai ver isso daqui, ó, grau de liberdade 3. Então, a gente só vai ver essa parte aqui da tabela, tá? Beleza? Ignora o resto. E aqui, tá vendo que tem essa linha grossa aqui? É aqui, ó, esse é o Q quadrado crítico. Acima dele, o desvio vai ser significativo. O que significa? Rejeita H0. E menor que 7,82, o desvio vai ser não significativo, ou seja, aconteceu ao acaso. Então, continua com a H0, não rejeita ela, tá certo? A gente nunca fala aceita, né? A gente só não rejeita, né? Uma hipótese. Beleza, gente? Então, eu tô falando isso tudo porque eu tô explicando, tentando explicar a lógica por trás disso. Mas o que vocês precisam fazer? Vocês só precisam calcular, vir aqui numa questão que eu passar para vocês, achar o observado, achar o esperado, colocar dentro dessa fórmula, somar todas elas, né, das classes fenotípicas, e aí este valor aqui você tem que descobrir se ele é maior ou menor que 7,82. Ok? Naquele caso aqui, ó, ele é 0,224. Ele é bem menor, né, que 7, não sei o quê. Então, se ele é menor, vamos ver aqui, ó, se ele é menor, desvio não significativo, provavelmente o desvio ocorreu ao acaso e a nossa hipótese H0 continua de pé, ok? No outro caso, olha só o Q quadrado, 832, foi bem maior que 7,82, então a grande chance é que provavelmente o desvio não foi ao acaso, foi bem significativo, então a gente rejeita H0, tá certo? Se você quiser especificar mais, você consegue descobrir a probabilidade de ter ocorrido ao acaso ou não aqui em cima, ó, esse alfa. Então, por exemplo, se estiver dando Q quadrado 2,50, tá aqui no meio. Então, o desvio, a chance de ocorrer ao acaso, 2,5 tá por aqui, né? Aqui, né? Nessa sequência, né? Então, a chance, tô dando um exemplo aqui se vocês quiserem especificar mais, tá? Mas não precisa. Nas questões que eu vou passar para vocês, eu quero que vocês basicamente descubram se foi ou não significativo, né, o desvio e o que isso significa, qual é a hipótese que permanece, tá? É isso que eu quero de vocês. Mas, explicando um pouquinho mais, imagina que vocês encontraram, então, Q quadrado de 2,5, que tá bem aqui no meio, né? Isso significa que a chance daquele desvio ter ocorrido ao acaso está entre meio, né, 50% e 30% de chance de ter ocorrido ao acaso, que é um valor muito alto.
né? Então, só para vocês entenderem o que é esses valores aqui de cima, tá bom? Bom, gente, isso aqui é a conclusão que a gente acabou de falar. Então, você vai achar o Q quadrado calculado, vai comparar com o crítico. Se for menor, hipótese nula não rejeitada, ou seja, segregação independente. Se o Q quadrado calculado for maior que o crítico, a gente rejeita H0 e os genes estão ligados. Tá certo, gente? Bom, por hoje, por essa aula é só. Eu aguardo vocês na próxima aula que a gente vai falar sobre mapeamento gênico. Tchau, gente. Até a próxima.